Toledo, 6 de novembro de 2014, 16 horas e 11 minutos. Eu, vereador Wagner Delap, presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, dou por aberta a 7ª reunião ordinária desta comissão. Na pauta da nossa reunião hoje, ainda consta, antes disso, quero agradecer a presença de todos os vereadores, presente vereador Marcos Zanetti, Edinaldo Santos, Pedito Ferreira, Luiz Fritz, então a comissão toda está presente, agradecer a presença do Daniel, do Lucas, que nos assessora, e agradecer mais ainda a presença da Lucrécia Velt, presidente da comissão, do Conselho Municipal dos Idosos, que vem aqui conosco hoje para debater o artigo 126 da Lei Orgânica do município. Na pauta de hoje, a implementação da Lei Orgânica continua na pauta da reunião desta comissão, e nós estamos incumbidos de fazer a implementação de 2 artigos da Lei Orgânica, o artigo 126, que diz: será criado para garantir a efetiva participação da sociedade local nas questões definidas na seção o Conselho Municipal da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, que é o artigo 126 da Lei Orgânica. E o artigo 137, que diz: são direitos dos servidores públicos municipais, entre outros, aí no parágrafo 13º, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. No que se refere ao artigo 137, nós optamos por marcar uma reunião só com a Marinês, né, do Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura, e aí a diretoria do Sindicato Toledo para debater sobre esse artigo, que isso deve acontecer na próxima semana. Então, 137, isso. Pode, pois não, vereador Marcos Zanetti. Interromper, presidente, mas boa tarde. Boa tarde, Lucrécio, boa tarde a todos os vereadores. Não querendo interromper, mas já que já o atrapalhei, eu estava fazendo uma observação aqui, anotei, e ia passar para o senhor. Eu acredito que, por se tratar ali do inciso 8º, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos dessa lei, além da Secretaria de Recursos Humanos, eu acredito que nós deveríamos chamar também algum representante da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Se concorda, o senhor presidente concorda? Eu creio que sim, né? Eu acho que é pertinente a sua colocação. Apesar da Secretaria estar agora agrupada à Secretaria de Assistência Social, né? Mas tem aí a diretoria que deve estar à frente dos trabalhos, a representante. Então, eu vou acrescentar aqui, então, a secretária de Recursos Humanos do município, o Ser Toledo e secretário de Políticas para as Mulheres. Para os outros 2 entes foram mandados já um ofício convite, e agora então eu aproveito essa semana e faço também o convite para a Secretaria de Política para as Mulheres. Muito bem, vamos iniciar então o nosso debate referente ao artigo 126. Lucrécia, por que nós chamamos você aqui para estar conosco? Porque esse artigo 126, ele cria aí, dentro da lei orgânica, esse conselho que, no teu caso específico, você é presidente do Conselho Municipal do Idoso. E não tem regulamentação acerca da criação. Então, nós estamos incumbidos, enquanto Secretaria de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, de fazer aí o estudo da complementação daquilo que falta na lei. Aquilo que, de repente, né, Daniel, que é anseio, né, o Daniel está aqui para nos auxiliar também, aquilo, por exemplo, que, de repente, por experiência sua, na condição de presidente, está deficitário o município. É bem claro que nós estamos com um projeto em andamento aí, que é a Cidade Amiga do Idoso, de nossa autoria, que tem a tua anuência e que vai dar uma série de apontamentos.
mas aquilo que nos é pertinente enquanto a lei, né, aí a implementação da lei, que nós pudermos colocar na lei orgânica, a gente chama você para escutar aquilo a título de sugestão de vossa parte, e também, né, que fique claro aqui na presença dos demais vereadores, de colocar a Câmara de Vereadores à disposição desse Conselho. Então, aquilo que são demandas próprias do Conselho do Idoso, a gente gostaria de aqui, em nome de todos os vereadores, pedir para que você ou o Conselho, a diretoria do Conselho, possa trazer para cá também. Porque as nossas comissões, ela tem no seu fim a questão de atuar naquilo que é o assunto pertinente a ela. No nosso caso, direitos humanos. O direito dos idosos, aí, da pessoa do idoso, vem a calhar com o nosso trabalho. Tem uma demanda do Conselho, tem uma ata do Conselho, é bom trazer para nós aqui uma cópia da ata, a gente ler, ver aquilo que foi a demanda. Tem uma demanda específica, pontual, direcionada, está faltando isso, aquilo, trazer para nós aqui, para que deixa eu desligar aqui o celular, para que nós possamos aí estar até ajudando nessas conquistas que de repente vocês almejam, né? Então, eu gostaria, antes de passar a palavra para você, fazendo essa colocação inicial, passar a palavra para os demais vereadores, quem queira, de repente, fazer mais uma colocação em cima disso que eu estou falando. Se alguns de Vossa Excelência, mais ou menos nessa linha mesmo. Então, eu passo a palavra a Lucrécia Welter, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Toledo. Então, boa tarde a todos. É com satisfação que eu participo desse trabalho, porque interessa muito ao Conselho avançar em todos os pontos que tratam do direito da pessoa idosa. Eu sempre digo pessoa idosa, porque eu gosto de abranger hoje, tem bastante a questão de gênero, né? Então, eu vou tomar essa atitude de mandar realmente as atas para vocês, para que acompanhem, que nós temos bastante, às vezes, reclamações em algum atendimento na parte de saúde, principalmente, e do transporte coletivo. Tá? Até na última sessão que teve aqui, esteve um senhor chamado Hélio, né? Lembra aquele senhor que sempre está por aqui? Ele disse que, em certo momento, ele foi sair do ônibus e ele caiu, ficou por horas no chão, sem ser socorrido por ninguém. Então, são assim coisas que a gente tem que observar e levar em consideração, logicamente. E também agora nós estamos com alguns projetos também dentro do Conselho, na parte de cultura, e nós queríamos também passar com o tempo, depois de montado já esse projeto, passar para vocês, para darem uma olhada no que pode nos apoiar. E, principalmente, eu estava falando com o Marcos há pouco, sobre o fundo do idoso, que nós temos que implementar. Foi criado e não está implementado. Nós estamos com dificuldade para avançar no estudo desse fundo. Ok? Obrigada. Fundo, no caso, o Fundo Municipal do Idoso? O fundo para arrecadação do imposto de renda, né? Contribuição, como é o Fundo da Criança. Já está criado, mas não está implementado. Então, eu estou na comissão de discussão também. Implementar. Uhum. Eu acredito, do jurídico não vem ninguém, né, Daniel? Não sei, assim, até para orientar naquilo que de repente, porque para nós também é um trabalho novo, né, Lucrécia? Sim, para mim é totalmente novo, eu não tenho experiência nisso. Fazer a implementação dessa lei, né? Uhum. Até seria bom que, se de repente pudesse vir para dar uma orientação, né? Para que a gente, de repente, pudesse coletar o maior número de dados possíveis, para a gente começar a dar o andamento ao nosso trabalho. Porque a implementação dessa lei, desse artigo da lei, cabe a nós fazermos, né? Então, de que forma? Através de ouvir o conselho e da orientação daí do nosso jurídico, né? Uhum. Então, acho que alguém quer fazer mais alguma colocação? Até aproveitar antes do vereador Marcos Zanetti tomar a palavra ali, comunicar aí, né, uma notícia um tanto quanto desagradável que chegou a mim agora pela minha esposa,
falecimento de uma pessoa muito querida aqui em Toledo, que é o seu Augusto Clivati. Augusto Clivati, realmente. É uma pessoa, faleceu na madrugada, o corpo será velado, acho que na Catedral. Sim, eu estive lá já, mas não chegou o corpo ainda, passei há pouco lá. Uma pena, né? Mas... ele teve parada cardíaca. Vereador Marcos Zanetti. Bom, já lamentar aqui a notícia também. Mas uma dúvida que me surgiu, vereador, ou talvez a Lucrécia possa me responder. Hoje, o Conselho Municipal do Idoso, ele já existe. Essa formação do Conselho, essa regulamentação, ela é feita através do Estatuto, regimento interno, ou você se recorda se teve alguma lei partida aqui do Executivo ou da Câmara? Tem uma lei. Existe a lei, Existe a lei, criada em 2006. A lei de 2006. Eu acho assim, presidente, nós tínhamos que acessá-la aqui, vou ver se eu consigo. De repente acessar essa lei e aí ver com o jurídico, porque eu fico realmente sem saber precisar da orientação jurídica, porque o artigo 126 aqui em questão, ele pede para que seja criado. Mas aí, em contrapartida, se já existe a lei que criou o Conselho Municipal de Idoso, eu não sei como que a gente vai proceder numa situação dessa. Aqui pede para que seja feito, seja criado. Aí já existe a lei que criou, fica, não sei, meio sem sentido, né? Como que a gente vai implementar uma lei que já existe, não sei. Porque se existe lei, já está regulamentado. Por isso até que eu pedi aí a presença do Dr. Fabiano ou do Dr. Eduardo, porque a lei parece-me que é muito genérica, né? Está aqui no artigo 126, será criado para garantir, foi criado, mas ele não tem implementação, não tem regulamentação, e vai caber a nós colocar dentro daquilo que são as necessidades do idoso, colocar isso na lei. Mas aí, o doutor Eduardo chegando aí, acho que ele pode nos orientar. Vereador Fritz, sim. Eu não sei, porque eu não comparei a lei orgânica anterior com a atual. Essa atual que foi feita foi uma revisão geral da lei orgânica anterior. Se esse artigo na lei orgânica anterior está igual a esse que está aí, então já tem uma lei criando o Conselho Municipal do Idoso. Já estava criado por lei. Quem sabe a lei orgânica anterior a essa já tinha essa exigência e aí foi cumprido, né? Porque a atual lei orgânica que entrou em vigor no ano passado é uma revisão geral da anterior. E os artigos que ela deve ter copiado na íntegra, então o que diz o artigo 126 já estaria cumprido por parte do Conselho Municipal do Idoso. Agora, não sei se tem o Conselho da Família, se tem o da Criança, se tem o da Adolescente, também devem estar criados. E aí também... Entende, vereador Marcos? Existia a lei orgânica do município, né? Houve diversas alterações nela, emendas constitucionais que foram alterando e tal, então foi necessário fazer uma reforma geral nela. Certo. E essa reforma geral nela que foi feita, se na original já constava o artigo 126 nesses termos, não o 126, podia ter sido outro número, porque na reformulação pode ter sido renumerado tudo, né? Mas se a lei primitiva, orgânica, fazia exigência e já foi criado por lei, eu acho que esse artigo está cumprido. Talvez, essa era a minha dúvida. Mas acho que talvez essa questão, Fritzen, talvez o que pode, de repente, ter acontecido, e depois que a gente tiver acesso à lei, aí, de repente vai sanar essa dúvida, é o seguinte: de repente existe a lei dizendo, esta lei cria o Fundo Municipal, o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso será formado por um integrante de tal secretaria, de tal. Eu acho que, de repente, o doutor vai explicar agora, talvez a referência aqui seria para que não só criasse, mas regulamentasse o Conselho, no sentido das ações. Eu acredito que seja isso, não sei. Doutor, só para o senhor tomar pé da situação da dúvida que foi levantada aqui, assim. Então, nós estamos aqui para discutir, dentre os artigos, o 126 aqui que está em questão. Ele diz lá: será criado, para garantir a efetiva participação da sociedade local, nas questões definidas nessa seção, Conselho Municipal da Saúde, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso. A Lucrécia é presidente do Conselho Municipal do Idoso.
E aí eu pedi para ela, existe, o Conselho Municipal de Idosos foi regulamentado através de lei? Ela disse, sim, existe a lei que criou o Conselho. Nós estamos aqui, doutor, só para a gente ter um foco aqui na reunião e saber para onde que a gente vai começar a trabalhar. Essa exigência do artigo 126, ela refere-se não somente à criação, como eu estava dizendo, essa lei cria o Conselho Municipal de Idoso. O Conselho Municipal será composto por X, aquele padrão de lei de criação de conselho, que é quase um padrão. Aqui eu já acessei. A lei está aqui. A lei 1935, de 28/8/2006, ela é bem esmiuçada. A intenção, então, doutor, não sei se seria, por exemplo, assim, regulamentar não só a formatação dele, mas os objetivos, seria isso? Eu ouvi o vereador Fritzen falando, em parte o artigo foi cumprido. O Conselho do Idoso é uma prova disso, tanto é que existe. O Conselho da Criança também, mas hoje o Conselho é carecedor ali de um Conselho Municipal da Família. Isso não tem, e a lei anterior não criou. Portanto, o artigo ainda merece regulamentação. A questão dos demais conselhos que já existem, como é o exemplo do idoso, é de que nós verifiquemos se efetivamente essas políticas voltadas para o idoso que estão contidas nessa seção aqui, especialmente no artigo 125, estão sendo cumpridas, estão sendo executadas, e se o conselho está sendo atendido naquilo que é da pretensão dos idosos frente ao Poder Executivo Municipal. Então, a ideia básica é verificar quais são os problemas desses conselhos e, à medida que já estamos fazendo um novo conselho, que é da família, nós já façamos uma lei geral para todo mundo, para todos esses conselhos. E não criar cada vez um conselho com uma lei específica, com um tratamento diferente, para que daí, sempre que a gente tem uma dúvida, a gente tem que pegar a lei dele e olhar como foi. Vamos aplicar a mesma lei para todo mundo, para todos os conselhos, para ter um tratamento uniforme. Para todos nós aqui sabermos como funciona, como vai, para onde vai. A ideia básica é essa, é procurar unificar o tratamento desses conselhos. Por isso que, ouvindo-os, a gente vai chegar numa solução para todos os conselhos e criar o Conselho da Família que está faltando até hoje. Tem aqui já um apontamento da presidente do Conselho Municipal, Lucrécia Welter, que é referente ao Fundo Municipal do Idoso, que ele foi criado, mas não foi implementado. Então, já é uma demanda aí para nós. Isso eu já solicitei ajuda, né, para a prefeitura. Esteve lá o Birk um dia, conversando com a gente na comissão, que eu faço parte da comissão, né, de implementação, mas a gente está encontrando dificuldade. Como fazer esse trabalho? Então, eu gostaria da ajuda do jurídico também. Nós temos N fundos já no município. As leis são muito semelhantes. Nada impede de que a gente faça a lei muito semelhante àquela que já existe. A problemática sempre da criação de um fundo são as receitas. Existem receitas federais e estaduais para esta modalidade, só tem que ver no município de onde é que vai sair a receita. Tá? Então, a gente tem que elencar. Mas seria de contribuição do imposto de renda, né, doutor? Pois bem, como é o da criança. Como é o da criança. O da criança tem previsão. Dentro do RIR, que é o regulamento do imposto de renda, o RIR 99 permite a destinação de 6% daquilo que eu pago diretamente para o fundo das crianças. Para o idoso, eu não sei, eu tenho que consultar. 6% também. Também. Então, nós temos que verificar essa situação, se for possível, e instituir. E as empresas, 1%. 1%. Né? 1%. Okay. Nós já temos uma receita. Nós temos aí uma agenda na sequência dessa nossa reunião, representando a SEC, até se algum outro vereador da comissão quiser acompanhar, nós estaremos aí conversando com o Friso, né, para tratar desse assunto. Presidente, eu acho que o doutor Eduardo está confirmando o que estou dizendo, porque a nossa lei orgânica me parece que é de 1990, né? Isso. Essa aqui foi só uma reforma geral naquela que tinha que alterar o que... Que não alterou isso aqui. Que não havia sido alterado, e não alterou o artigo 126. Não alterou. Então, se o artigo 126 dizia, será criado, os conselhos que já foram criados têm que ser respeitados. Assim, não seria aquele que falta criar. Sim. Né? Então, não é que nós vamos agora, tem que criar todos os conselhos que já existem, por lei, inclusive. Não. Né? Até assim, eles já cumpriram a lei orgânica, esse artigo já foi cumprido, já existiu leis criando os conselhos. Em parte. Se falta esse da família, então está faltando só esse a cumprir. Mas até só o Conselho Municipal da Família, né? Porque eu fiquei na dúvida aqui também, doutor, quando o senhor disse aqui em questão, para que a gente, não sei se foi esse o termo que o senhor usou agora, como se fosse padronizar os conselhos.
Mas e daí não fica meio complicado por questão de cada conselho ter as suas peculiaridades? Fica, mas a questão que eu me refiro é, por exemplo, se eu perguntasse aqui para a representante do conselho, das comunicações para com a Câmara, das comunicações para com o público, das comunicações dela para com o Executivo, existe hoje a coleta de informações junto ao Conselho? Alguém vai lá verificar isso? Ela envia as informações do que são discutidos? Essa é uma falha nossa que nós estamos regulamentando com a finalidade de que aquilo que seja discutido naquele conselho seja remetido para cá e para o Executivo para a gente poder tomar as providências. E essa particularidade é inerente a qualquer tipo de conselho. O que a gente tem que buscar é uniformizar, porque daí a gente ganha dinamismo na resolução dos problemas. Então, o Fritzen está dizendo, não tem que mexer. Se quiser deixar a situação como está hoje, não precisa mexer. Agora, se nós quisermos dar um passo adiante, no sentido de buscar regulamentar todos esses conselhos e passar a ouvi-los, aí a gente mexe em todas as leis, dá o tratamento uniforme para todos os conselhos e deixa a coisa melhora a nossa comunicação com os conselhos. Porque a ideia é essa, é só melhorar a nossa comunicação com aqueles que existem. Os que não têm, vamos criar para poder torná-los efetivos, aí, conforme a lei orgânica reclama. Tá, daí nesses casos, os conselhos que já existem... alteração de lei. Não revogar e criar nova. Só alterar, complementar naquilo que for necessário, para dar o mesmo tratamento. Só nesse sentido. Só não sei se pode ser tudo uniforme, porque tem o Estatuto do Idoso, que ele dá um segmento de como é que tem que ser o Conselho do Idoso. Depois tem o Estatuto da Criança, que é um outro norte, né? Então, eu não sei se as leis que foram criadas foram... Luiz, minha ideia é só que a gente procure uniformizar a forma de comunicação com os conselhos, com a Câmara, com o Executivo e com o público em geral, para que a gente possa melhorar essa nossa conversa. Bem da verdade, Lucrécia e os demais participantes, nós estamos aqui na condição de representantes do povo e de componentes de comissões para trabalhar, para estar aí junto com os conselhos, assumindo essas carências, essas demandas. E não existe essa compreensão, às vezes, por parte dos conselhos, né? E nós, aqui tem o vereador Luiz Fritzen, que é aí o nosso, como é que fala assim, em quem a gente se espelha pelo conhecimento que tem. O senhor pode dizer melhor que ninguém. É raro a gente ter alguém de algum conselho nos procurando para poder aí acampar junto com o conselho alguma demanda. Essa questão do Fundo Municipal do Idoso mesmo, já valeu a pena essa reunião por esse apontamento seu. Então, de repente, algo que fica se patinando em cima, vamos usar uma palavra, um vocabulário popular, se patina em cima de um assunto que não sai do lugar, juntamos forças e nós conseguimos resolver. E realmente estamos patinando desde fevereiro. É uma longa data, no meu entendimento. Doutor, uma sugestão aqui. O senhor falou para a questão de melhorar esse trânsito de informações entre o Conselho e a Câmara de Vereadores. Talvez seria a situação de colocar em todos os conselhos, ou enfim, que as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias fossem remetidas, eu não sei se à Câmara de Vereadores ou especificamente à comissão, todas as atas, para que as informações cheguem para nós. Existe a possibilidade? Existe e deveria já estar ocorrendo. Porque daí, quando chega à Câmara, a gente faz a distribuição para as comissões competentes, e como tem reunião semanal, as comissões competentes vão receber as atas e já vão discutir o problema que foi discutido lá atrás, buscar uma solução. Vamos fazer esse apontamento quando a gente fizer, então, esse da família. Só para complementar, por que os conselhos não procuram? Porque eles acreditam mais nas pessoas do que na instituição. Então, é muito mais fácil procurar uma pessoa do que procurar a instituição. E é essa a ideia, que a gente deixa a instituição, né? Não a pessoa, a instituição. Procure a instituição vai dar a tomada de providência. Só por isso. Muito bem. Lucrécia, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu estou bastante feliz com essa proposição de vocês, porque isso nos ajuda em muito, sabe? Eu até pensei, como você solicitou as atas, vocês gostariam de ter de todas, desde a criação do conselho, ou a partir de agora, ou como seria interessante? Acho que os recentes, né, doutor? As mais recentes, talvez desde Exato. A minha gestão, que é 1 ano, né? Pode ser? Uma vez ao mês, na terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, né? O Delábio já esteve presente numa delas, e acontece ali no antigo fórum, né? No centro
dos conselhos. Então, a gente aguarda, Lucrécia, o encaminhamento da cópia dessas atas, inclusive da última não precisa, porque eu já tenho ela, né, Marcos? Já. Nós já temos ela aqui, está junto com o projeto Cidade Amiga do Idoso, né? Então, esse não tem necessidade, que nós já temos. Encaminha as demais, e depois nós podemos passar para os demais componentes da comissão e fazer algum apontamento em cima daquilo que, de repente, for de maior relevância. Mas eu digo até assim, além da ata, se quiser pontuar aquilo que tem, vamos supor que a ata tenha algum, não é preguiça de ler a ata, não, né? Mas, de repente... sim, algo que possa... Exato, dentro da ata vocês, tem algo que... Interessar a nós, dependendo Exato. de vocês. Né? Eu até queria adiantar que na última reunião nós tivemos uma abordagem bastante interessante. Como eu faço parte tanto da Academia de Letras como do Clube da Poesia, eu estou querendo criar assim, um projeto em cima da cultura para o idoso, para ele também, vamos dizer, escrever, participar de concursos literários. Né? Até coloquei o nome já, que seria Letras na Maturidade. Já estou fazendo o projeto, ontem à noite comecei a elaborar o projeto, e queria ver com vocês, ou com o jurídico principalmente, se estou certa em fazer isso, né, tomar essa iniciativa. Quero colocar o nome da primeira mulher de Toledo, Virgínia Ruaro, como nome desse projeto, e quero que esse projeto, que o que for escrito, aborde situações de Toledo, da vinda das famílias de Toledo, uma coisa mais histórica, sabe? Que seja na parte de crônica, de poesia, de contos, e também na parte de contação de histórias. Então, é aquela pessoa que só sabe falar, contar uma história. Já a Secretaria de Esporte, assim, se manifestou favorável a me ajudar em alguma coisa, né? Então, essa parte de contação de histórias poderia estar entregue à Secretaria de Esporte, que faria, como ela faz, às vezes, os eventos dela, coloca as pessoas a contar histórias de Toledo, como vieram nossos pais, porque os pioneiros, como se vê, já estão falecendo. Mas ficam os filhos que sabem das histórias. Então, isso aí eu acho que seria bastante interessante até para um arquivo da história de Toledo com pormenores. Lucrécia, eu acho que tu pode até fazer história em Toledo com essa iniciativa desse projeto. Eu não sei se dentro da história de Toledo existe algum projeto de lei de iniciativa popular que tenha sido apresentado. Projeto de lei de iniciativa popular, já tivemos, o último aqui foi do nepotismo, apresentado pela OAB, encabeçado pela CIT, questão de 8 anos atrás. Foi por uma instituição, né? Mas uma pessoa... Não. Iniciativa popular. Tivemos a coleta de assinatura e foi apresentado, foi o último. Mas só para complementar, nós aprovamos um projeto de lei recente aqui, dando ao Executivo a prerrogativa de fixar os prêmios para estas competições, não mais designando para este ou para aquele nicho. Foi permitido que o Executivo implementasse os prêmios que bem entendesse, para as categorias que bem entendesse, e bem poderia ser contemplada uma categoria, né? Já foi aprovado pela Câmara os recursos, e assim ficará para o próximo ano. É uma questão até de sugestão para o Executivo implementar, que é fácil implementação, rápida implementação. E esses concorrentes a esse concurso, que eu quero criar esse projeto, são pessoas acima de 60 anos. Então, porque parte das pessoas, né, do Conselho das Pessoas Idosas, da pessoa idosa, né? Então, por conta disso, é lógico que pode, com o decorrer do tempo, modificar-se. Acho que os filhos deveriam participar também, que são mais novos, não têm ainda 60 anos, tudo bem. E eu acho bastante interessante, porque me fascina a história de Toledo. Eu nasci aqui em 53, né, meu pai pioneiro aqui, então isso é uma coisa que me fascina. Quando eu leio algo, eu vibro, sabe? Então, eu acho interessante dar oportunidade para todos. E essa coisa de história oral, por exemplo, um contador de histórias, vai pegar até as camadas mais simples da população, as camadas sociais mais simples, que não sabem, às vezes, escrever, mas chegam lá e contam o seu fato, a sua família, como que veio, como se organizou para vir para cá, o que escolheu, quanto tempo levou, como fez para chegar aqui, né? A impressão que teve quando aqui chegou, tudo isso eu acho que interessa ao município. Com certeza, né? Mais alguém quer se manifestar? Algum assunto? Muito bem.
Eu acho que nós cumprimos, então, a pauta e digo que foi de grande proveito esse diálogo com o Conselho, na sua pessoa, Lucrécia. Obrigada. E eu acredito que a gente aí abre aí uma porta, abre um canal de comunicação da Câmara com o Conselho do Idoso e, posteriormente, com os demais conselhos, para que a gente possa, então, estar trabalhando em parceria, né? Obrigado pelo aceite do convite. Gostaria de deixar registrado aqui também que o representante do Conselho Municipal da Criança foi contactado. Hoje seria também a reunião com ele, mas a Aline, né, Marcos? A Aline, que é a secretária dos conselhos, nos passou o telefone dele, pedindo porque ele não estaria, e não estamos conseguindo contato com ele. Então, com essa pessoa, do Conselho de Criança e Adolescente, Municipal da Criança... Isso foi feito via ofício, né? Foi documentado, né? Então, provavelmente, nós vamos entrar em contato com ele para que essa semana que vem nós possamos, que também ali nós vamos encontrar um campo vasto de assunto para poder estar aí discutindo. Ok, muito obrigada, então, também pela atenção e pelo convite. Gostei. Ótimo. Então, eu, vereador Wagner Delar, presidente da Comissão de Direitos Humanos, declaro encerrada a 7ª reunião ordinária desta comissão, às 16h42. Muito obrigado.